Lembrando aos irmãos que nós estamos numa seção do livro de Atos que narra sobre a vida comunitária desta igreja cristã no seu estágio inicial. Nós temos aqui uma igreja que está dando os seus primeiros passos debaixo da supervisão e da autoridade dos apóstolos. Nós já vimos ao longo dessa sessão que a igreja de Atos, essa igreja inicial, essa igreja que nós chamamos primitiva, porque nós encontramos lá no começo da história, era uma igreja extremamente unida, era unida em comunhão, unida em oração, tinham o mesmo Espírito Santo que habitava em todos os membros desse corpo. Nós vimos que essa igreja era uma igreja extremamente unida doutrinariamente, sustentada pelos pilares da soberania de Deus, da inspiração da Escritura, e tinha uma teologia voltada para a prática. Então essa doutrina em comum gerava neles uma cosmovisão em comum, uma maneira de ver o mundo. Todos pensavam, todos reagiam às circunstâncias que se apresentavam da mesma forma. Além de que todos tinham o mesmo propósito: testemunhar sobre a salvação encontrada no Messias Jesus, que foi morto crucificado, mas que ressuscitou e vivo está. Eles também tinham o propósito da disposição em servir uns aos outros. Um serviço que é exemplificado por Lucas aqui em Atos com o exemplo da generosidade de Barnabé. Você encontra essa história no finalzinho do capítulo 4. Aí então o capítulo 5 de Atos inicia com um exemplo negativo que contrasta com o exemplo de Barnabé. Nós encontramos uma história impressionante de um casal chamado Ananias e Safira. Nós vimos que a morte desse casal não foi um acidente, não foi uma circunstância que ocorreu lá, mas uma demonstração do poder de Deus que operava por meio dos apóstolos. Uma história que trouxe àquela igreja daquele tempo, assim como a nós hoje, várias lições. Nós aprendemos, a partir deste evento, deste relato da morte de Ananias e Safira, sobre a importância da verdade, sobre os perigos que existe uma mente dividida. Nós vimos os riscos que nós corremos em conservar uma incredulidade disfarçada de piedade. O relato nos ensina sobre o Deus da Bíblia que se revela como um pai amoroso, mas também como um juiz severo. Nos ensina sobre o temor que nós devemos nutrir no nosso coração em relação a esse Deus. E isso deve nos levar a ter um alto padrão ético em nossas vidas. O assunto que nós encontramos agora, no texto que nós veremos hoje, é uma espécie de continuidade em relação ao relato sobre Ananias e Safira. Trata de muitos milagres que eram realizados por intermédio dos apóstolos. O que ocorreu com esse casal foi um ato milagroso. Foi a operação de Deus milagrosa por meio dos apóstolos. E os milagres, irmãos, certamente é um assunto que sempre atrai as nossas atenções. Eu diria que existem muitas pessoas hoje e muitas igrejas pelo mundo afora que estão em busca de um milagre na sua vida. E como todo assunto, irmãos, a nossa compreensão acerca disso, em relação aos milagres, precisa vir das Escrituras. Nós precisamos entender biblicamente este tema como todos os outros. Porque somente a Bíblia ela é uma fonte segura para nos instruir. Do contrário, se nós não buscarmos na Bíblia orientação e discernimento sobre o tema, possivelmente nós vamos nos deixar levar pelas nossas próprias opiniões, por aquilo que eu desejo no meu coração, por preferências pessoais. E aí, certamente, se nós dependermos disso para formar o nosso entendimento sobre o assunto dos milagres, nós certamente cairemos em erros. E facilmente podemos ser enganados acerca disso. Então vamos fazer a leitura de Atos 5, versos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos sinais
e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, o texto fala aqui de um momento na história da igreja cristã em que muitos sinais e prodígios eram realizados. Muitos sinais. Aconteciam muitos milagres nesse período da história. Mas quando nós olhamos hoje para a igreja cristã dos nossos dias, irmãos, temos que ser sinceros em relação a isso. Nós não enxergamos isso acontecendo da forma como está relatado no texto que nós acabamos de ler. Nós não enxergamos esses muitos sinais e prodígios ocorrendo desta maneira aqui. E isso deveria ao menos nos levar a ter algum questionamento sobre isso. Por que será que nós não presenciamos mais esses mesmos eventos ocorrendo entre nós, igreja cristã? Será que há algum problema em relação a nós hoje? Será que nos falta fé? Será que faltam líderes com este tipo de autoridade apostólica? Será que o fato de nós não vermos mais tantos sinais e milagres ocorrendo no meio da igreja, o problema disso está na nossa pessoa? Ou será que isso aconteceu apenas naquele momento da história? Será que Deus ali tinha algum propósito diferente, específico ali para aquele período do primeiro século? Como entender o fato de que Deus não opera mais da mesma forma como operou poderosamente com sinais e prodígios no período do primeiro século? Será que o relato bíblico não tem algum tipo de linguagem exagerada sobre isso? Será que o que nós lemos aqui é apenas um mito que foi colocado ali para divulgar a igreja cristã? Irmãos, nós precisamos questionar essas coisas. Questionar as possibilidades. Questionar o porquê disso. Então, para tentarmos encontrar algumas conclusões sobre este assunto, para tentar encontrar algumas respostas, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes específicos aqui do texto. Esses detalhes nos direcionam a um correto entendimento, um entendimento bíblico sobre este assunto. E aí, durante esta análise desses pontos importantes que eu vou levantar aqui, eu quero também tirar do texto algumas aplicações práticas para nós hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, em relação àquilo que nós aprendemos por meio deste texto, deste relato, e que vai nos ajudar numa compreensão bíblica acerca das diferenças que nós vemos entre este momento da história para o momento do primeiro século, diz respeito a quem realiza esses milagres. Repare o que diz o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por quem? Pelas mãos dos apóstolos. E o texto diz, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então aqui no verso 12, nós temos algo que nos leva a lembrar de algo que nós vimos no capítulo 4. Se você voltar aí no outro capítulo, o capítulo anterior, e der uma olhadinha nos versos 29 a 30, você vai ver aqui um pedido de oração feita pela igreja daquele tempo. Olha o que eles estão orando aqui para Deus. A igreja ora assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles
Os apóstolos haviam sido ameaçados no tempo pela liderança judaica para que eles parassem de falar sobre Jesus. Então ele diz, olha para a ameaça deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eles pedem, Senhor, nos capacita a não sucumbir à pressão que foi feita, mas que a gente possa pregar com ainda mais coragem essa mensagem salvadora. E aí ele continua. Devemos pregar com ousadia enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios. Por meio de quem? Do nome do teu santo servo Jesus. Então, quando nós lemos agora no capítulo 5, que as orações foram atendidas, porque há muitos sinais e milagres ocorrendo, nós não devemos pensar que essa autoridade, esses sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, que isso significa que o poder de realizar milagres era dos apóstolos. Por quê? Porque fica claro na oração deles qual é a fonte do poder. Cristo é a fonte que cura. Cristo é o poder que opera. Os apóstolos são apenas instrumentos. São a ferramenta que Deus usa para fazer o milagre. Outro ponto de destaque aqui é o fato que Lucas, ele cita que os milagres eram feitos pelos apóstolos e não somente por Pedro. Pedro, ele é a figura em destaque até o momento no livro de Atos. Mas os milagres eram feitos por todos os apóstolos. E é importante enfatizar, irmãos. Reparem bem no texto. Os sinais e prodígios ocorriam exclusivamente debaixo da autoridade dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. O verso 12 ainda continua dizendo que todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. E aqui seria todos quem? Todos os apóstolos? Todos os discípulos? Todos os crentes? Toda a igreja? Irmãos, é difícil sabermos a resposta sobre isso. O texto não fica muito claro. Mas o mais provável seja a ideia de todos os crentes. A igreja, de maneira geral, tinha esse costume de ir até o templo em Jerusalém e ficar lá no pórtico, em um dos acessos ao templo, chamado de Pórtico de Salomão, para testemunhar de Cristo aos judeus. Importante lembrar, mais uma vez, que até este momento a pregação do Evangelho ela tem como alvo apenas o judeu. Neste momento em Atos, a pregação está sendo direcionada apenas para o povo judeu. Então fazia muito sentido ir até o templo e encontrar os judeus lá para pregar sobre o Messias que veio. Pregar sobre Jesus. Então, tendo feito essas explicações aqui sobre o verso 12, irmãos, agora eu vou fazer um trabalho pastoral, de relembrar as mesmas verdades constantemente. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar mais uma vez. O que é um milagre? O que são sinais e prodígios? Irmãos, um milagre é uma ação sobrenatural de Deus no mundo natural. O milagre ocorre quando Deus intervém de forma sobrenatural no curso natural da história. Eu expliquei isso quando nós vimos o capítulo 3 de Atos, que narra a cura de um coxo de nascença. E aí lembram que eu expliquei que o curso natural, o curso normal da história daquele homem, era continuar com a sua enfermidade que ele tinha desde o seu nascimento. O curso natural era aquele homem permanecer mendigando na porta do templo, doente. Mas aí vem Deus, pelas mãos dos apóstolos Pedro e João, e intervém na história deste homem. Intervém de forma sobrenatural, restaurando aquele homem de uma doença que ele tinha desde o seu nascimento. O texto de Atos 3, versos 7 e 8, diz que instantaneamente os pés e o tornozelo daquele homem se firmaram. Assim é um milagre. Instantaneamente ele foi curado. O texto diz que ele deu um salto. Ele não precisou de fisioterapia. Ele não precisou passar por reabilitação. Ele não precisou aprender a andar, coisa que ele nunca tinha feito. Ele deu um salto. Ele saiu pulando e louvando a Deus.
Isso é uma intervenção sobrenatural na história natural de um homem doente desde o seu nascimento, que naturalmente morreria daquela forma. Isso é um milagre, irmãos. Uma ação incontestável de Deus. Todo mundo que viu o milagre de Atos 3 não pôde negar. As autoridades ali, no embate com os apóstolos, elas negaram as palavras dos apóstolos, a pregação, mas o milagre eles não conseguiram negar. O texto diz que eles não puderam falar nada contra aquilo porque o homem estava ali curado na frente deles. Alguém que ficou anos lá no templo mendigando, todos conheciam. Então na Bíblia nós encontramos Deus realizando essas intervenções sobrenaturais na história. E isso nós chamamos de milagre, de sinal, de prodígio. E Deus faz isso, irmãos, de 3 formas. Primeira, Ele faz isso diretamente. Ele opera o milagre diretamente. Deus criou todas as coisas, do nada. Ele decidiu nos criar. Criar o universo, criar os planetas, criar as estrelas, criar os anjos. E isso é milagroso. Do nada, Deus fez tudo. Deus decide salvar o homem do seu pecado. E Ele envia Cristo, que tem um nascimento sobrenatural. Deus envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado. E Ele faz isso de maneira livre, porque Ele quer. Ele vai e realiza os milagres. Deus intervém na história humana sempre que é o seu desejo, sem ter que prestar contas de nada, diretamente. Deus também faz milagres, irmãos, como resposta de oração. E essa é a principal maneira que nós podemos experimentar milagres em nossa vida hoje. Resposta às nossas orações. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 15, diz que a oração feita com fé curará o doente. Deus interfere de maneira sobrenatural na história como resposta ao clamor do seu povo. As pessoas oram por um milagre e Deus concede o milagre. Essa é a segunda forma que Deus opera o milagre. Resposta de oração. E a terceira forma é pelas mãos de algumas pessoas específicas. E este é o caso aqui do texto. E sobre isso nós temos que ter muito cuidado, para que a gente não caia em erros ou equívocos. Quando Deus ele utiliza um agente humano para fazer essa intervenção sobrenatural na história, ele possui um propósito muito específico. Pare e pense comigo. Por que Deus precisaria dos apóstolos para realizar algum milagre? Por que Deus precisaria de qualquer um de nós para realizar um sinal ou um prodígio que no fim aponta para a sua própria honra e glória? Por que ele precisa do homem como um agente na operação do milagre? Quando Deus utiliza um agente humano como um instrumento na realização das suas obras milagrosas, Deus ele quer com isso autenticar o ministério daquela pessoa. O sinal ali, o milagre, comunica a quem está vendo, a quem presencia, que aquela pessoa da qual Deus usou para o milagre, ela é uma fonte de revelação, uma fonte de autoridade colocada pelo próprio Deus. Deus está mostrando, olha, escute essa pessoa. Eu estou com ele. Olha o sinal que está sendo produzido. Olha o milagre, isso só pode vir de Deus. Então, quando o Senhor realiza muitos sinais e prodígios pelas mãos dos apóstolos, ele está aqui, na verdade, não sendo misericordioso com os doentes. Por mais que isso seja uma verdade, é um ato de misericórdia. Mas Deus está ali autenticando o ministério apostólico. Ele está ali mostrando que aqueles homens ali são fonte de revelação. São uma autoridade colocada por Ele mesmo neste mundo. Foi assim quando Deus fez sinais e milagres por meio de Moisés. Lembram?
Moisés fala com Deus e ele diz: mas Senhor, não vão acreditar em mim. Se eu disser que o Senhor falou comigo e que eu tenho que liderá-los, eles vão dizer: mas prove isso. Como é que a gente vai saber que Deus falou mesmo contigo? E aí Deus diz: olha, você vai fazer um sinal e eles acreditarão. Joga o seu bordão no chão, ele se transformará numa cobra. E aí então eles crerão. Conseguiram reparar? O que Deus quer com esse milagre? Autenticar o mensageiro. Mostrar que aquele mensageiro é autorizado por ele. Foi assim também com os profetas Elias e Eliseu. Em um período da história onde haviam centenas de falsos profetas, só eles, profetas do Senhor. Como saber quem são profetas de Deus ou não? Sinais e milagres. Da mesma forma, isso ocorreu com o próprio ministério do Senhor Jesus. Como saberemos que ele é de fato o Messias? Jesus fazia sinais e milagres. E agora nós vemos também os apóstolos. Todos esses, fonte de revelação e autoridade vinda de Deus. Por que será então que hoje nós não temos pessoas com essa capacidade de realizar sinais e milagres na semelhança dos apóstolos? E aqui, irmão, se você acha que ainda existem pessoas assim, na última parte da pregação nós veremos o tipo de milagres que eles operavam, e aí você pode comparar com aquilo que nós vemos aí supostamente nos nossos dias. E aí você pode perceber, será que eu devo confiar nisso ou não? Sabe por que não existem mais pessoas com essa capacidade de realizar tantos milagres, assim como um dom, como uma capacidade da própria pessoa? Por conta de algo que a Bíblia afirma lá no seu finalzinho. Lá em Apocalipse 22. Não precisa abrir, irmãos, eu vou só citar o texto. Apocalipse 22, versos 18 e 19. O Senhor nos dá uma exortação. Ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer coisa deste livro, dessa profecia. Ele diz: se alguém fizer isso, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. O que o Senhor nos comunica? Que a revelação de Deus foi finalizada com o último apóstolo vivo, João, que escreveu sobre eventos escatológicos do fim dos tempos. E ele encerra esse livro dizendo que nada mais pode e nem precisa ser dito. Não existe mais nenhuma nova revelação necessária a nós. Deus nos entregou tudo o que nós precisamos para viver essa vida de uma maneira que o glorifique, assim como tudo o que nós precisamos para alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de nova revelação. Nós não precisamos de novos profetas ou novos apóstolos. Tudo nos foi dado. Tudo o que nós precisamos está aqui. O grande milagre que hoje nós presenciamos, sabe qual é? O milagre da conversão. Esse é o grande milagre. O milagre de ver um homem pecador, rebelde, um filho da ira e da desobediência, conforme diz a Bíblia, mudando de vida, convertendo o seu caminho, sendo convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Esse é o maior milagre de todos, irmãos. Quando nós entendemos a gravidade do pecado, nós vemos que grande milagre é sermos salvos. E infelizmente, irmãos, esse talvez seja o milagre menos valorizado pela igreja hoje. Menos. No caso aqui do texto, irmãos, nós podemos observar que os muitos sinais e prodígios eram realizados pelas mãos dos apóstolos. Por quê? Porque Deus estava autenticando o ministério desses homens, mostrando ao povo judeu que aqueles homens eram um canal de revelação, um canal de autoridade que Ele mesmo levantou no mundo. Deus está sinalizando: escutem esses homens.
Escutem o que eles têm para dizer, porque eu estou com eles. O segundo destaque que eu quero fazer aqui do texto, irmão, diz respeito à reação do povo diante dos milagres. Olha o que diz o verso 13 e 14. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Esses dois versículos aqui, irmãos, apresentam uma dinâmica bem interessante de se observar. O verso 13 diz que dos restantes, ou seja, dos demais judeus, daqueles que não eram discípulos de Jesus, ou seja, descrentes, ninguém ousava se juntar ao movimento apostólico. Havia medo entre os incrédulos. Havia medo. Afinal de contas, a notícia sobre Ananias e Safira certamente havia se espalhado. Esse povo sabia da repreensão que os líderes da nação fizeram em relação ao movimento apostólico. E isso fazia com que os judeus observassem os cristãos de longe, com uma certa segurança. Não vamos se misturar com esse povo. Olha o que está acontecendo ali. Eles estão sendo rejeitados pelos nossos líderes. Estamos sabendo de um casal que morreu. Mas apesar do medo de se unir aos cristãos debaixo da liderança dos apóstolos, é dito também por Lucas que esses descrentes tinham os cristãos em alta consideração. Eles tinham uma grande admiração pelos cristãos. E isso certamente ocorria por conta dos milagres, sinais inquestionáveis. Junto de uma pregação ousada, corajosa do Evangelho, mesmo debaixo de ameaças, eles continuavam pregando. E aqui entra a parte curiosa, porque diante dessa realidade de que incrédulos não ousavam se juntar aos cristãos, Lucas também diz que cada dia aumentava mais o número de crentes. Uma grande multidão, ele diz. Parece que ele já perdeu a conta, era 5.000, agora ele diz, olha, já agora não sei mais contar. É uma grande multidão de homens e mulheres. Então o medo de se aproximar dos apóstolos, de estar junto com os seguidores de Cristo, não impedia aquelas pessoas de ouvir as pregações. Eles não queriam estar junto ali, mas eles iam lá ver os apóstolos, ouvir os apóstolos. Estavam presentes nas pregações. E ao ouvir o Evangelho, o resultado era o aumento de crentes. E esse, irmãos, é o poder que existe na pregação do Evangelho. Nem mesmo o medo do ser humano pode impedir o Evangelho de agir eficazmente na salvação do homem. Nem mesmo o medo pode impedir a força do Evangelho de converter corações, de converter o pecador para a salvação. E isso, irmãos, deve ser encorajamento para nós. Nós, cristãos, precisamos fazer como a igreja primitiva. Pregar o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não. Independente da circunstância. Sejam elas favoráveis, sejam desfavoráveis. Independente da pessoa. Porque muitas vezes a gente retém o Evangelho porque acha que a pessoa é dura demais. É difícil demais. Ah, não quer ouvir. E aí nós vemos no texto que essas pessoas não queriam se envolver. Mas a força do Evangelho era tão grande que mesmo assim, aqueles que ouviam, muitos eram convertidos. A nossa confiança tem que estar na mensagem que nós carregamos. Não em nós, não em nossa capacidade, não perder a esperança por causa daquele que ouve, mas crer no poder do Evangelho. E ainda aqui eu vou extrair mais algumas lições sobre isso, além dessa. Uma boa lição que nós podemos aprender aqui com essa parte, irmãos, diz respeito ao bom testemunho que a igreja cristã deve dar ao mundo. Quando nós servimos a Deus com fidelidade, quando nós buscamos viver uma vida que reflete a Cristo para o mundo, essa realidade de um bom testemunho tem que estar presente. Mesmo que não creiam na mesma fé que nós,
O incrédulo, de forma geral, salvo exceções, como havia aqui no texto, os líderes da nação, as pessoas devem ter admiração pela igreja. Uma igreja, uma comunidade de crentes em Jesus, que não gera impacto positivo no mundo, que não gera um bom testemunho, precisa rever a sua conduta. Afinal de contas, irmãos, se nós formos obedientes à mensagem de Cristo, que consiste basicamente em amar a Deus e ao próximo, não existe como uma igreja não impactar o mundo de forma positiva. Incrédulos virão até nós. Incrédulos frequentarão nossos cultos. E se nós formos coerentes com a nossa profissão de fé, essas pessoas podem até nunca mais voltar, porque discordam da doutrina, porque não creem na Bíblia, porque acham a igreja muito fria, porque não estão dispostas simplesmente a se unir a Cristo, ou porque acham o discurso muito duro. Diversos outros motivos podem acontecer. Mas mesmo assim, essas pessoas que podem não voltar mais, elas devem carregar uma imagem positiva de nós. Eu fui na igreja, não fiquei lá, mas eles são pessoas acolhedoras. Eu me senti bem lá. Eu vi o amor entre eles. As pessoas devem ver que nós não vivemos buscando o nosso próprio interesse. As pessoas devem ver o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. O nosso amor ao próximo, a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Porque nós devemos refletir a Cristo no mundo. E se nós refletimos a Cristo no mundo, o impacto de uma verdadeira igreja tem que ser positivo. Um bom testemunho. Segunda lição que eu gostaria de extrair aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para a maneira como o texto aqui faz diferença entre crentes e descrentes. E essa é uma lição bem importante, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos achar que pessoas simpatizantes ao cristianismo são de fato cristãos. Mas a Bíblia diz que eles não são. Inclusive, nós temos que sondar o nosso próprio coração aqui. Especialmente. O texto fala de pessoas que admiravam os cristãos, que ouviam a mensagem dos apóstolos, que possivelmente presenciavam milagres, mas que não estavam dispostos a colocar em risco a sua própria segurança e se unir de maneira verdadeira, em comunhão com essa igreja. Pessoas que não queriam se comprometer com a causa de Cristo. E, irmãos, isso é algo que tem que ser considerado por nós. Por quê? Porque Cristo nos chama a um compromisso total com Ele, sem concessões. E aqui eu vou dar um exemplo de um discurso de Jesus, onde ele diz isso muito claramente. Lá em Mateus, no capítulo 10, versos 37 a 39, Jesus diz assim, me diga se isso não é um discurso duro. Ele diz, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que um compromisso parcial com Ele é igual a compromisso algum. Muitas pessoas ouvem o Evangelho e simpatizam com o Evangelho. Elas querem abraçar uma mensagem que fala de vida eterna, que fala de paz para sempre, que fala de alegria duradoura. Só que, quando esse mesmo Evangelho faz exigências deste tipo que nós acabamos de ouvir, essas pessoas demonstram na prática que não estão assim tão dispostas a abandonar aquilo que na verdade eles mais amam. Ah, mas amar o filho mais do que a Cristo? Não, mas isso é impossível. Não, como que eu vou... Os laços familiares
Como que Cristo pode pedir isso de mim? Isso apenas é a evidência de um coração que tem outros ídolos, que adora outros deuses, que não o Senhor. E se tem uma coisa que o livro de Atos nos ensina, e ainda vai nos ensinar muito, é que os crentes verdadeiros estão sempre dispostos a arriscar tudo em prol de algo infinitamente melhor e maior. O apóstolo Paulo, ele deu o seu próprio exemplo em relação a isso, lá em Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aqui eu digo, irmão, sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Não sonde o coração do irmão do lado, ou do vizinho, sonde o seu coração. Será que você tem feito concessões no que diz respeito a se unir verdadeiramente a Cristo e sua igreja? Você está realmente disposto a arriscar tudo em favor de ganhar a Jesus? Onde você tem colocado o seu amor, a sua segurança e a sua esperança? Essas meditações são necessárias, irmãos, porque nós corremos o risco de nos encontrar no grupo daqueles que são apenas simpatizantes, que gostam de ouvir falar de Deus, que gostam de ouvir falar de Cristo, que gostam de ouvir a Bíblia, que gostam de ouvir o Evangelho, mas que jamais se comprometem verdadeiramente com a causa cristã. E eu tenho que dizer, irmãos, a Bíblia coloca essas pessoas do lado dos incrédulos, junto daqueles que perecerão eternamente. A Bíblia diz que muitos baterão a porta e dirão, Senhor, Senhor, mas eu não fiz tantas coisas em teu nome. E o Senhor dirá a esses, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por fim, irmãos, o último destaque que eu gostaria de realizar aqui do texto essa manhã diz respeito aqui agora à qualidade dos milagres realizados. Versos 15 a 16. Essas pessoas, que estavam lá ouvindo os apóstolos, estavam levando os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então aqui a gente vê que, por conta da reputação que os cristãos tinham, mais e mais pessoas procuravam os apóstolos. E eles procuravam para obter cura, para obter restauração espiritual. Pessoas vinham de cidades além de Jerusalém. Isso mostra que a fama dos discípulos, dos apóstolos, estava crescendo cada vez mais. Os doentes eram colocados no chão, nas ruas, por onde os apóstolos sabidamente passavam. As pessoas sabiam onde os apóstolos iam com mais frequência e eles levavam lá os seus doentes e deixavam ao longo do caminho. E aí o texto diz que as pessoas tinham esperança de que pelo menos a sombra de um dos apóstolos fosse projetada sobre a pessoa, para aquela pessoa ser curada. Loucura isso. Quando eu estudava o texto, de imediato me veio uma outra história, tanto quanto semelhante, só que em relação a Jesus. Quem aí não lembra de uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos? E que ela dizia consigo mesmo, mas se eu apenas tocar na capa de Jesus, eu ficarei curado. E aí, irmãos, essas semelhanças nos deixam claro o quanto o ministério apostólico era uma extensão do próprio ministério de Jesus. Algo muito semelhante aconteceu também com Paulo. Nós ainda chegaremos lá, se Deus quiser, nesse texto, Atos 19, dos versos 11 a 12, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. As pessoas tinham pedaços da roupa
de Paulo e levavam até os doentes. E aí diz que esse pedaço de roupa de Paulo, diante desses pedaços de roupa, as enfermidades fugiam de suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Significa que as roupas tinham um poder mágico. Os apóstolos tinham esse poder, tudo que tocava se tornava mágico. Não, mais uma vez, Deus está autenticando o ministério de Paulo. As cartas de Paulo já provavelmente corriam. E ele está dizendo, escutem esse homem. Olha o poder que esse homem tem. Esse homem é alguém usado por Deus. Então escutem o apóstolo Paulo. Então essa semelhança daquilo que ocorre no ministério apostólico com o ministério de Jesus não é coincidência. Deus está operando poderosamente através deles, como uma demonstração inquestionável de que o ministério desses homens vem do Senhor. E que a revelação de Cristo continua por meio dos apóstolos. É uma extensão. Lembram? Jesus comissionou os apóstolos de maneira especial. Lá em Lucas 9, 1 e 2, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Jesus comissionou, deu esse poder a eles, especialmente a esse grupo. E o mesmo poder que operou em Jesus para curar, Jesus curava todos que iam até ele, isso também ocorria com os apóstolos. Deus curava quem ele queria, quando ele desejava, da forma que desejava, por intermédio destes homens, especialmente comissionados. E aí repare mais uma vez o verso 16, que deixa bem claro o tipo de milagre realizado pelos apóstolos. Diz que vinha pessoas de todos os lugares, de várias cidades, levavam doentes, levavam pessoas endemoniadas, e somente alguns, aqueles que tinham fé, eram curados. É isso que diz o texto? Não, todos eram curados. Ou seja, não havia uma única pessoa que saía de um encontro com os apóstolos desapontado. Todos os doentes, todos aqueles que estavam presos por espíritos demoníacos, todos eram libertos, todos eram curados, nenhuma doença era difícil demais, nenhum caso era sem solução, todos recebiam um milagre. Muitos sinais e muitos prodígios eram realizados pelas mãos dos apóstolos. E sobre isso, irmãos, reparem o tipo de milagre, a qualidade de milagre realizado pelos apóstolos. O dom apostólico, o dom que eles tinham de curar, de realizar milagres, era algo específico para esse momento da história, onde a igreja estava debaixo da autoridade apostólica. Deus estava, mais uma vez, vou reafirmar isso, estava por meio dos dons, por meio desses dons milagrosos, por meio dos sinais, por meio dos prodígios, autenticando o ministério destes homens. E aí, irmãos, nós temos que ser sinceros hoje, para não cairmos em erros, para não sermos enganados por falsos mestres. Nós não vimos, irmãos, nós não vemos nada semelhante ao que nós temos aqui no texto de Atos em nossos dias. E eu digo mais, irmãos, estude a história da igreja e você verá que nem na história da igreja existe qualquer relato de outro grupo de pessoas cristãs realizando e operando sinais e prodígios na semelhança dos apóstolos. Isso cessou. Cessou. Venha na quarta-feira que o pastor Adriano vai apresentar, que na própria Bíblia mostra a quantidade de milagres cessando com o passar do tempo, ao ponto de que o autor de Hebreus, no capítulo 2, fala sobre os apóstolos e sobre os milagres apostólicos no passado, como coisas que já haviam acontecido e que não aconteciam mais. Hoje você pode até encontrar algum suposto curandeiro por aí. Você pode encontrar pessoas que reúnem multidões e que dizem ter dom de cura. Mas você vai reparar também a quantidade de pessoas que retornam desses eventos frustrados e desapontados porque não receberam a cura que esperavam. Além de que essas supostas curas relatadas por esses líderes
geralmente não podem ser comprovadas. Totalmente questionáveis. E sabe qual a justificativa que eles dão para isso? Como explicar qual o motivo, qual a explicação que eles podem dar para o fato de que alguns são curados e outros não são curados nesses eventos proféticos? Ué, o poder não é o mesmo do tempo apostólico? A culpa do fracasso desses curandeiros é prontamente colocada na falta da fé da pessoa que busca a cura. Não, a pessoa não foi curada porque ela não tem fé suficiente. E isso pode até ser uma desculpa conveniente. E é por isso que eu digo que nós temos que ser bíblicos, irmãos. Porque isso não se sustenta biblicamente. Basta olharmos para o ministério de Jesus, basta olharmos para o ministério dos apóstolos, que nós vamos ver várias curas sendo realizadas sem nenhum tipo de expressão de fé da pessoa que foi curada. Vamos aos exemplos? Lá em Lucas 17, versos 11 a 19, Jesus cura 10 leprosos. E somente um deles expressa a sua fé em Jesus. Mas todos são curados. O homem paralítico do tanque de Betesda, do João 5, ele nem sabia quem era Jesus. Ele nem sabia. Perguntaram, quem é que fez isso para você? Não sei. Ele não falou. O homem cego de João 9, igualmente curado sem nem saber quem era Jesus. A cura do coxo de nascença de Atos 3. Nós vimos há pouco tempo. O que ele pede para os apóstolos? Esmola. Ele nem sabia quem era Pedro e João. Ele pede por dinheiro. E aí Pedro diz, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. Olha a fé do homem. Em Atos 9, Pedro lhe ressuscita uma mulher chamada Tabita, ou Tabita. Da mesma forma, Paulo ele vai ressuscitar Eutico em Atos 20. E agora eu pergunto, como 2 pessoas mortas podem expressar fé e ser curadas? Como? Irmãos, sejamos bíblicos. Qualquer pessoa que acrescente o elemento da fé como justificativa para a eficácia ou fracasso da cura por meio do seu próprio ministério ou por meio do seu dom de cura, quer apenas justificar a sua incapacidade de fazer a obra. Desculpa. Quer justificar o seu falso ministério, o seu falso poder. Mas pastor, quer dizer então que Deus não cura mais as pessoas? Não existem mais milagres acontecendo? Eu devo perder as esperanças então? Não é isso, irmãos. O que nós precisamos entender é que não existem mais pessoas como os apóstolos, capazes de realizar curas e milagres como um dom pessoal dado por Deus. Os apóstolos foram homens especialmente comissionados para uma tarefa singular. Eles eram uma extensão do ministério de Jesus, canal de revelação profética, de transmissão do evangelho. No momento em que o último apóstolo partiu, no momento em que o fundamento da igreja foi estabelecida, se encerra esse ministério. Não há mais necessidade. Não há mais nova revelação necessária. Mas Deus permanece o mesmo. Mudou a maneira de Deus tratar conosco. Antes as pessoas dependiam do ministério apostólico para receber a palavra de Deus. Hoje nós temos aqui. O ministério apostólico continua vivo neste livro. Nós aprendemos a doutrina apostólica por esse livro. Não há mais necessidade de Deus autenticar um ministério humano. Mas eu creio, o Senhor continua realizando milagres. De que forma? Como resposta de oração dos seus filhos. Uma pessoa ela pode orar pela cura e aí então ter a sua oração atendida.
O Senhor pode curar qualquer pessoa que se achegue a Ele em oração. Entretanto, porém, todavia, até mesmo nisso nós temos que pensar biblicamente. Será que nós precisamos mesmo de um milagre? Mesmo que a cura não ocorra na minha vida. Mesmo que o Senhor não me conceda aquilo que eu tenho pedido a Ele. Mesmo assim, eu posso me alegrar. Por quê? Porque a revelação de Deus que foi entregue por Cristo e pelos apóstolos me diz e me assegura que eu terei uma eternidade sem fim, em perfeita paz, felicidade, livre de toda doença e da morte. A palavra de Deus diz que eu estarei para sempre na presença dele, daquele que me redimiu, e isso deveria bastar para mim. A gente pode pensar por que o Senhor curou um e não curou o outro. São dois crentes. Um orou e recebeu, o outro orou e não recebeu. Só Deus sabe, irmãos, os propósitos dele para a vida de cada um de nós. Mas todos nós que somos crentes podemos descansar no Senhor. Mesmo padecendo em doenças e enfermidades, nós temos uma viva esperança. O grande apóstolo Paulo, o homem que realizou tantos e tantos milagres, que curou tantas e tantas pessoas, que a sua roupa era capaz de fazer isso. Ele mesmo conta para nós, em uma das suas cartas, que ele enfrentou um grande sofrimento na sua vida, do qual ele chamou espinho na carne. E ele diz que ele orou várias vezes por um milagre, mas Deus não o atendeu. O grande apóstolo Paulo. Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi, afaste de mim esse espinho. E aí então o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. E aí então o apóstolo Paulo diz que com aquilo ele aprendeu a sentir prazer na fraqueza, a sentir prazer no insulto, nas privações, nas perseguições, a sentir prazer na angústia. E ele diz, olha, tudo isso agora eu tenho prazer por causa de Cristo, pelo amor dele. E agora eu consegui entender que quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Não é assim conosco, irmãos. Não é assim quando nós padecemos por dificuldades, sofrimento, ansiedades, angústia. Não é nesses momentos que nós clamamos ainda mais. Não é nesses momentos que nós nos debruçamos em oração, em lágrimas diante do Senhor. E não é nesses momentos que nós reconhecemos, Pai, é só você mesmo, Senhor, que pode me sustentar. Porque eu sou completamente incapaz pelo meu próprio poder. Assim devemos ser, irmãos. E eu espero que aqui tenha ficado minimamente esclarecido, irmãos, o motivo pelo qual nós não temos mais ninguém operando esses sinais e prodígios que nós vemos no momento da história da igreja, no momento apostólico lá no primeiro século hoje. Esse é o motivo, irmãos. Não há mais necessidade de nenhum ministério humano ser autenticado por Deus. Hoje o que autentica o ministério humano é a Bíblia. Você precisa comparar com a Bíblia e ver se aquilo que está sendo dito em uma igreja por alguém está sendo autenticado por Deus por meio da palavra. O que ele está falando é coerente com o que diz a Bíblia. O que ele falou realmente está no texto. Ele está realmente ensinando a palavra apostólica, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Mas principalmente, irmãos, o meu desejo, minha oração, é que não sejamos crentes que vivem apenas em busca de um milagre. Que vivem tão cegamente querendo uma experiência sobrenatural com Deus que deixam de apreciar o grande milagre da conversão, o grande milagre da salvação, o milagre do dom da vida.
O milagre da santificação que o Senhor opera em nós com o poder da palavra e do Espírito. Saiba que se você é crente, se somos crente, o maior milagre nós já recebemos. A salvação dos nossos pecados. A vida eterna já foi conquistada por Cristo na cruz. E isso é o que nós precisamos nessa vida. Às vezes nós achamos que nós precisamos de um milagre para sermos felizes, que precisamos de uma mudança na área financeira, que precisamos ser curados da nossa doença, porque aí assim nós seguiremos o Senhor. Não, irmãos. O que nós precisamos já foi feito. Basta nós tomarmos posse daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E aí então desfrutarmos de tão grande salvação. Devemos ser profundamente gratos e contentes com este milagre. E então, irmãos, na próxima semana, nós veremos que todos esses sinais e prodígios que eram realizados pelas mãos dos apóstolos não atraiu só a admiração das pessoas, mas atraiu também a inveja de um grupo bem específico que vai, a partir de agora, passar a agir ativamente para silenciar a pregação e a atuação dos discípulos de Jesus. Oremos. Pai bondoso, amado Senhor, louvado seja o Deus da nossa salvação. Obrigado, Pai, por tão grande milagre. Nós percebemos isso quando temos o entendimento e o convencimento acerca do nosso pecado, da nossa incapacidade de sermos salvos. E o quanto para nós receber o Espírito e ser convencido do nosso pecado é um ato milagroso, uma intervenção sobrenatural na nossa história natural. Porque naturalmente morreríamos desobedientes, sem Cristo, filhos da ira, destinados à perdição eterna. Mas graças a Deus o Senhor nos resgatou. Graças a Deus, Pai, o Senhor providenciou um meio de acesso a Ti. Nos providenciou pessoas para revelar isso a nós, como nós vimos ao longo da história, desde Abraão, Moisés, o rei Davi, Cristo e os apóstolos, que trouxeram a nós a Tua palavra, e que por meio dela nós podemos compreender todas as coisas de uma maneira que possamos viver de acordo com a verdade, e não guiados por mentiras, por opiniões pessoais. Quanto mais próximos estivermos da Tua palavra, mais livres e seguros estaremos em relação ao erro. Há tantas e tantas pessoas que só enganam o povo, que muitas vezes é sincero a buscar o Senhor, mas que se depara com mentiras sendo propagadas em nome de Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos realmente luzeiros no mundo, a termos um bom testemunho para aqueles lá de fora, e que jamais duvidemos do poder do Teu Evangelho. Que possamos proclamar o Teu santo nome e lutar pela verdade no mundo. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.